nós estamos aqui para falar um pouquinho aí dos sistemas de filtragem e do Covid-19. O que aconteceu foi que a gente tem recebido muitas perguntas de colegas e amigos aí e decidimos, então, fazer esse vídeo para tentar explicar um pouquinho sobre essas dúvidas para todo mundo, né? Então, nós nos juntamos aqui, eu, o Senatore, Marco Adolf e o Felipe, para discutir um pouquinho esse assunto hoje que está, infelizmente, tão na moda, né? Muito do que a gente vai falar aqui, a gente quer falar baseado nas nossas experiências pessoais, nos nossos conhecimentos técnicos, e queremos lembrar também aí que muita coisa do Covid ainda não foi formalmente descoberta e documentada, né? Então, o que a gente está fazendo é tomar como base, extrapolando conhecimentos que a gente tem relacionado a vírus, ao SARS que houve no passado, para tentar explicar alguma coisa aí para vocês nesse sentido, para atender essas dúvidas, né? Então, qual é a ideia aqui? Eu tenho algumas dessas perguntas e queria falar para o pessoal para que a gente tentasse fazer uma discussão entre a gente para elucidar e chegar a algumas conclusões aí. Então, claro, a gente tem que começar aí perguntando para todos aí o que é o coronavírus e como ocorre a contaminação dessa doença, né? Então, para vocês aí, fica a pergunta aí, quem quiser começar a responder, podia tomar a frente aí. Eu sugiro que o Marco comece, porque ele tem... a Ashray soltou alguns documentos, algumas entidades importantes soltaram alguns documentos recentemente, inclusive tem até um gráfico, um desenho bastante simples para que a gente possa entender como é que é feita, como é que ocorre a contaminação. Então, acho que a gente pode começar por aí, se o Marco puder compartilhar a tela dele, acho que é bem claro aí como... Okay. O que a Ashray está falando, a própria Reva está falando disso. Bom, hoje o principal mecanismo de contágio, lembrando que o Covid é um vírus que ataca as células pulmonares, causando dificuldade respiratória e tem sido muito agressivo com os pacientes. Bom, essa é uma figura que a gente tirou do documento da Reva, que fala sobre os mecanismos de transmissão, contaminação das pessoas. Hoje, principalmente, se considera que são as partículas, as gotículas transmitidas via contato, ou seja, tosse e espirros, então projetado direto contra outra pessoa, e o contato com superfícies, que já foram contaminadas anteriormente, sendo que existem alguns estudos dizendo que o vírus pode sobreviver até 72 horas sobre o aço inoxidável, por exemplo. A transmissão via sistemas de ar-condicionado ainda não está comprovada, porém, da experiência passada com outras enfermidades como o SARS, é um risco potencial. Todavia, nesse momento, a transmissão principal é por contato direto, apertos de mão, abraços, contato com superfícies contaminadas. Uma outra via de transmissão que foi documentada inicialmente em Hong Kong foi a transmissão fecal-oral pelos sistemas de sanitários, mas também não ainda em larga escala. Eu gostaria só de acrescentar, assim, não é nossa especialidade, né, a microbiologia, mas uma coisa que chama muita atenção nesse micro-organismo, de modo geral, é a resistência que ele tem dentro dos sistemas. Quer dizer, um vírus, de modo geral, ele é um micro-organismo muito frágil, que não fica muito tempo vivo sem ele estar aderido a uma outra partícula ou outro meio de manutenção da sua vida, né? Então, até por conta disso, não é o grande, eu diria que na maior parte das aplicações que a gente tem, inclusive de produção farmacêutica e tal, não é, o vírus em si não é uma grande preocupação, né? A preocupação é mais com bactérias, porque aí já são organismos um pouco mais resistentes, vamos dizer assim. E mais complexo, não? Exatamente. Então, assim, o que é mais difícil em relação a esse vírus é que ele resiste um tempo
significativo em superfície, até muitas vezes no fluxo de ar, e que não é comum para um micro-organismo desse tipo, né? Então, esse é o maior desafio. Logicamente, existem outros vírus até com potencial mais agressivo do que esse, mas aí já são vírus muito tratados no ambiente de biocontenção em si, né? Mas eu acho que isso vale a pena ressaltar, que é esse fator adicional que está causando todo essa mobilização, esse problema aí que a gente está encontrando, que a gente está enfrentando. Eu queria fazer duas observações aí, realçar o que o Marco falou, que hoje o principal meio de contato, o principal meio de contagem é o contato, certo? De contágio é o contato, né? E queria perguntar para o Marco, aproveitar que ele está nessa, e perguntar para ele também que ele explicasse um pouquinho do porquê que as pessoas num ambiente fechado estão mais suscetíveis à contaminação do que em ambientes abertos, né, ao ar livre. No ambiente fechado, imaginando que tenha alguém expelindo essas gotículas continuamente, a concentração dessas gotículas de saliva ou perdigoto no ambiente, na superfície, tende a aumentar ao longo do tempo. E esse aumento da carga viral dentro desse ambiente pode deixar que as pessoas sejam mais suscetíveis. Se o vírus tivesse diluído, por exemplo, como num parque, no ambiente externo, a possibilidade de ele entrar em contato com uma pessoa é muito menor. Esse é o principal problema quando são partículas muito pequenas que ficam flutuando no ar por algum tempo, no ambiente fechado. No ambiente externo, com o vento, essas partículas são diluídas e acabam não sendo tão importantes. E na superfície, é um pouco complicado, agora vou me aventurar um pouquinho, porque no ambiente externo, esse vírus estaria sujeito à incidência de raios UV, etc. Deve durar um pouquinho menos do que no ambiente fechado, que não tem essa insolação direta. Então, mas aí é hipotético. Dentro do ambiente fechado, principalmente o grande aumento da concentração dessas partículas, se estiver sendo expelido continuamente nesse ambiente e esse ar não estiver sendo movimentado. Eu só gostaria de acrescentar que ainda não é conhecido, quer dizer, a quantidade ou a concentração de vírus a qual a pessoa tem que ser submetida para ter a infecção. Além disso, acaba, acredito eu, que mudando de pessoa para pessoa em função Com certeza. da resistência que ela tem, da imunidade que ela tem, né? Então, até por conta disso que o pessoal mais idoso sofre mais, enfim. Mas essa concentração mínima para que a pessoa seja contaminada ainda não foi determinada até o momento, né? É importante ressaltar que a gente está falando com base nos dados que nós temos acesso hoje, né? 7 de abril de 2020, e que devido a esse vírus ser muito agressivo, as pesquisas estão sendo feitas nesse momento, né? Então, a cada momento que passa, a gente tem novas informações, a gente consegue trabalhar com informações mais precisas. E aí, baseado nisso que todos estão falando, né? Que os principais meios de transmissão é de pessoa a pessoa, né? Por meio das gotículas e em superfícies, é que os órgãos têm recomendado realmente o isolamento social, né? Quanto menos contato tivermos com outras pessoas, e a sanitização das superfícies, né? Então, locais públicos têm que ter a sanitização constante de corrimãos, portas e todos os locais que você pode tocar, evitar tocar com as mãos, né? Que realmente essa é, até agora, uma das principais formas de contaminação. Sim. Perfeito. Alguém queria falar mais alguma coisinha sobre esse tema? Porque senão eu acho que a gente podia entrar no tema filtragem propriamente dito, né? Eu acho que podemos seguir. Tá, vamos lá, então? Eu acho que primeiro, até para o
para quem não está tão familiarizado com esse tema, seria primeiro importante fazer uma explicação do que é um sistema de filtragem, né? Como ele funciona, para que ele serve, e aí a gente chegar no que realmente ele pode fazer em relação ao Covid. Eu acho que é primeiro a gente se entender, né? Eu diria, tomando a palavra, eu diria que, assim, de modo geral, né, no Brasil não é muito comum a gente ter contato com o sistema de filtragem, porque não é muito comum ter isso em nossas próprias residências, né? Então, fora do Brasil, em climas mais frios, por exemplo, é muito comum a pessoa ter um sistema de ar-condicionado em casa mais parecido com os sistemas centrais que nós temos aqui no Brasil, mas sistemas residenciais onde elas compram e trocam seus filtros e compram os filtros em supermercado, por exemplo. Então, acho que no Brasil começou a ter esse conhecimento recente com a morte do Gugu Liberato nos Estados Unidos, justamente trocando o filtro da casa dele. Então, assim, para o brasileiro não é muito comum, né? Ele sabe o que é um filtro e tal, mas ele não está no dia a dia dele. Esse filtro está no dia a dia de quem trabalha com sistemas centrais comerciais e de escritórios, que a gente fala, shopping centers, esse tipo de coisa, e sistemas ou de produção, sistemas industriais, ou em aplicação hospitalar, aí que é o grande ponto hoje em dia, né? Porque como as pessoas estão em quarentena, eu diria que apesar de ser possível fazer alguma coisa ou dar algumas orientações em relação aos sistemas comerciais, de modo geral, as pessoas não estão praticamente todas em home office. Então, a preocupação nesse momento é evitar que a contaminação se espalhe em ambientes nos quais sabemos que tem pessoas contaminadas, que são os hospitais, né? Então, para não ter contaminação de médico, contaminação de enfermagem, enfim. Porque no final das contas, se eles se contaminarem, quem é que vai cuidar dos pacientes, né? Enfim, isso é um grande problema. Mas, ainda falando do sistema de filtragem, existe, acho que o objetivo aqui não é falar de norma de filtros ou que os filtros, como eles são testados, classificados e coisa e tal. Acho que não é o nosso objetivo. Mas, assim, existem filtros com eficiências diferentes, podem ser desde os filtros que a gente fala mais grossos, até os filtros de altíssima eficiência, que agora estão na moda, que são os filtros EPA. E eu acho que a gente vai poder abordar um pouquinho mais quando entrar aí em sistemas de contenção, ou assim, que preparam ou que evitam a contaminação em ambientes hospitalares, por exemplo. Senador, eu acho que nesse momento, né, tem muitas pessoas leigas que querem entender como funciona, qual que é o risco e o que eles podem fazer, né? Muitas vezes as pessoas acham que algumas ações, mesmo que dentro de casa, vai ajudar. Eu acho que seria interessante, de uma maneira bem simples, explicar qual que é o nível de rigor de um filtro desse de ar, né? Não é simplesmente um filtro que se compra num supermercado, não é um filtro simples, né? É um equipamento de alta tecnologia, né? É um produto de alta tecnologia e que realmente foi pesquisado e desenvolvido para performar de uma maneira, né? Então, acho que seria legal você e o Marco comentarem um pouco como, para os leigos, olha, a questão de filtragem segue alguns critérios, algumas classes para se chegar a um resultado esperado ou minimamente projetado. Eu vou deixar depois o Marco falar um pouquinho do filtro EPA em particular, mas uma coisa que acho que é fundamental é a gente entender que, por mais que você tenha um sistema de ar-condicionado
residencial no Brasil, que são sistemas muito simples, que a função principal deles é filtrar não é filtrar o ar, mas sim condicioná-lo, né, refrigerar, principalmente no caso do Brasil. Esses sistemas não permitem ter filtros de alta eficiência, principalmente para vírus, no caso que nós estamos falando aqui. Então, você pode chegar até um nível mínimo de eficiência para partículas bem grandes e coisa e tal. A gente até vê quando você vai lá e vai limpar o filtro, que é aquela telinha, você vê que ele está sujo, quer dizer, ele efetivamente filtrou alguma coisa, mas o vírus ou uma bactéria é muito menor do que aquilo, tá? Então, o que se recomenda, vamos dizer assim, dentro da sua casa, é tentar diluir o ar da melhor maneira possível. Quem tem esses aparelhos de ar-condicionado, eu diria que pouquíssimos são aqueles que têm uma entrada de ar externo também. Alguns têm, mas não se instala, outros têm, mas não é comprovada aquela vazão de ar externo. Então, assim, quem pode fazer na sua casa, mantenha as janelas abertas. Eu diria que quanto mais ar externo entrar e movimentar o seu ar interno, melhor, para evitar a contaminação, mas aí, principalmente a contaminação que possa vir no ar, quer dizer, essa de gotículas e coisa semelhante. Agora, a contaminação da superfície, o filtro praticamente não tem efetividade nenhuma. Então, assim, se alguém contaminado expeliu alguma coisa em cima de uma superfície, você tocar essa superfície e tocar em em alguma parte do seu corpo, como olhos, boca, nariz, algum fluido seu, provavelmente você vai se contaminar e o filtro não tem nada o que fazer a esse respeito. E isso que você falou agora é super importante, entender esse conceito. Olha, o filtro vai funcionar em determinadas condições, estando todo o sistema bloqueado do ar que passar pelo filtro. E quer dizer, se eu tenho uma superfície contaminada, ou eu vou dar minha mão contaminada para uma pessoa, nós vamos transmitir independente do vírus. O vírus não vai fazer uma mágica aí no ambiente. Ele Sim. trata o ar do ambiente, ele não trata a superfície contaminada. E definitivamente o filtro de ar-condicionado não vai reduzir a quantidade de material que já naturalmente vai para as superfícies. Que tem gente falando, eu coloco um purificador de ar no meu ambiente e eu não vou mais me preocupar. Se eu tossir em cima de uma mesa e deixar essa mesa com as partículas, elas vão continuar ali, elas não vão migrar disso para o ar para passar pelo purificador. Isso é importante. Isso que o Marco falou é bastante importante pelo seguinte, as partículas, as principais delas, né, quando você fala em gotículas, elas são pesadas e caem na superfície. Aquelas que saem da superfície ou que ficam no fluxo de ar são as menores mesmo. E assim, um equipamento no qual vá tratar esse ar é muito complicado assegurar que essa troca de ar vai ocorrer exatamente no ponto onde foi emanada aquela contaminação, né? Então, é bastante importante o regime de fluxo de ar que vai estar nesse ambiente, etc. Não simplesmente instalar alguma coisa lá e imaginar que exatamente no local que foi expelido aquele contaminante vai ser aspirado por esse filtro, esse sistema. Então, quer dizer, a gente teria uma proteção em outros níveis, elas existem, mas, por exemplo, as situações críticas. Então, eu tenho uma cirurgia onde a pessoa é aberta, eu tenho uma aplicação de indústria farmacêutica, como você falou, mas aí são tantos outros fatores a serem considerados, a laminaridade do fluxo de ar, o direcionamento, achar a situação crítica. É possível fazer isso tudo através da circulação de ar e da filtragem, mas para instalações críticas, e não para o que a gente encontra em 99,9% aí dos casos, que na verdade é conforto. Existe uma abordagem em relação a colocar purificador de ar, e aí eu não estou nem falando de equipamento para controle de contaminação em hospital. Assim, tem muita gente que imagina que eu vou colocar um purificador de ar dentro da minha casa, dentro do meu
escritório, eu vou estar mais seguro porque esse purificador de ar tem um filtro EPA ali dentro e ele vai, de certa forma, diluir a quantidade de contaminantes. Quer dizer, se você tem alguém gerando, alguém potencialmente contaminado lá dentro, por mais que eu não assegure que eu não vou me contaminar pelo ar com essa pessoa, eu vou estar diluindo esse ar e a concentração de contaminantes será menor, então o risco de eu eventualmente ser contaminado é menor. É uma abordagem, pode acontecer, mas é muito difícil assegurar isso, né? Assim, não dá para ter certeza, porque aí influencia, assim, como eu falei lá no início, não sabemos qual é a concentração mínima para que você tenha uma infecção. Então, é mais ou menos o seguinte, se você pensar, é melhor do que nada, mas não dá para dizer o quanto é melhor do que nada. Melhor Então... Eu vi um slide um pouco antes, acho que o Marco queria falar alguma coisa, e talvez seja o que eu queria perguntar, indo direto ao ponto aí, né? O filtro EPA, e aí falando de EPA, ele filtra vírus? E os pinos filtram vírus, né? Isso é uma pergunta que tem chegado aí para a gente direto, né? O Existe pessoal filtro pede para comprar filtro sem saber o que está pedindo, né? Então, existe. Então, como é que funciona? Eu acho que vocês dois que entendem muito de filtro, podia explicar isso para a gente. Vou deixar o Marco explicar, que ele tem alguns gráficos. Eu vou compartilhar aqui a tela. Definitivamente, sim, filtro EPA filtra vírus, como filtra bactérias, como filtra as micropartículas. E os filtros EPA são classicamente usados na indústria farmacêutica, na indústria de microeletrônica, nos hospitais, nas salas de cirurgia, principalmente, porque a gente quer manter o ar puro para quando ele chega para o paciente que está sendo operado. Então, a gente não quer que esse paciente sofra uma infecção hospitalar, por exemplo. Em alguns hospitais já de ponta, existem o que a gente chama de ala de infecto-contagiosos, que esses filtros são instalados no sistema de exaustão do ar-condicionado para evitar que esse vírus saia desse ambiente e vá para outros ambientes. Se a gente pensar que o vírus do Covid, ele está mais ou menos entre 0,8 e 1,6 micrômetros. Então, ele estaria mais ou menos por aqui. Os filtros EPA, classicamente, são testados para partícula de máxima penetração, ou se a gente for para que se faz nos Estados Unidos, eles testam para 0,3 micrômetros. O senador me corrija se eu estiver errando os números. Mas a gente analisar esse filtro, por exemplo, desse gráfico, a partícula que tem a maior penetração, ou seja, a partícula que mais passaria por esse filtro, está por volta de 0,15. Todas as partículas menores e maiores são retidas nesse filtro, com uma eficiência muito maior. Então, se esse filtro, nesse ponto, tem uma eficiência de 99,995, para as partículas maiores e menores, essa eficiência é maior, para as partículas maiores. E isso é um pouco contraintuitivo, então, normalmente as pessoas falam, o filtro EPA não vai filtrar nada abaixo de 0,3, é o que eu escuto muito nos Estados Unidos, porque eles testam o filtro a 0,3, e aí todo mundo fala, não, o vírus tem 0,1, 0,08, 0,05, então ele vai passar pelo filtro EPA. É meio contraintuitivo, e aí a melhor forma de mostrar que sim, isso funciona é mostrar uma foto de um filtro, e aí a gente consegue ver que partículas muito menores do que o espaço entre as fibras, acaba sendo retido, que é essa foto aqui. Então, vamos imaginar que isso aqui é uma fibra do filtro, e a partícula que é muito menor do que a fibra, o espaço entre as fibras, fica retida. Isso acontece principalmente nos filtros EPA. Então, é um mecanismo de retenção dos filtros EPA e, sim, ele filtra vírus. É importante dizer, né, vamos separar as coisas. Primeiro é que, como o que o Marco está dizendo que é um contrassenso, é que quem é leigo imagina o filtro como se fosse uma peneira mesmo, né? Então, assim, se ele tem uma abertura, o que for menor que a abertura vai passar. No caso, felizmente, no caso dos filtros, e no caso de filtros de alta eficiência mais ainda, isso não é verdade. Então, assim, ele é ensaiado, ele é testado para a partícula mais crítica, que a gente fala, mais difícil dele filtrar. Se ele filtra aquela quantidade, aquele percentual naquela partícula, qualquer partícula ou menor ou maior, ele vai filtrar mais ainda do que aquilo.
por isso que esses filtros são classificados como EPA, porque eles são ensaiados para a partícula crítica. Agora, aonde entra o debate, a dúvida, vamos falar assim. Esse método de ensaio é um método de ensaio que ocorre nas normas que o Brasil segue, que são as normas, inicialmente era a norma europeia e agora é a norma ISO, e é um método consagrado pela norma ISO. Nos Estados Unidos, eles seguem um método um pouquinho diferente. Então, eles ensaiam os filtros EPA deles lá, eles ensaiam para a partícula de 0,3 e os UPA para 0,12. Então, o americano tem a tendência a imaginar que se o COVID, se o vírus é menor do que 0,3, ele vai passar. Mas, na verdade, não vai passar. Por quê? Porque assim como esse gráfico do Marco mostra, se nos Estados Unidos um filtro EPA tem 99,97% de eficiência para 0,3, ele provavelmente vai ter um 99,95% para a partícula crítica. Então, no final das contas, a gente está falando a mesma coisa. A gente está falando de um filtro que vai... Nenhum filtro filtra 100%, isso é óbvio, mas que ele vai filtrar mais do que 99,9% das partículas críticas, no caso do vírus, se ele bater exatamente com a partícula crítica. Isso é fundamental porque a gente tem visto muita gente falando coisa errada sobre isso. Ou dizer que o filtro EPA não filtra e aí você tem que usar uma outra tecnologia, como ultravioleta, como alguma coisa semelhante, ou com o mesmo propósito. Ou subir para filtro UPA, subir de classificação. O filtro UPA é um filtro assim que, na verdade, você vai filtrar 99,9999, quer dizer, lógico, não tem nenhum filtro de 100%. E agora a indústria de filtragem, ela conseguiu chegar a um nível de eficiência extremamente alto, muito mais do que isso que nós estamos falando agora. Só que tudo tem um preço. Além do custo do produto, você tem um consumo de energia maior, no qual, eventualmente, não é significativo. O que eu quero dizer com isso? Se você tem um sistema que está recebendo uma carga de micro-organismo, e você está filtrando 99,99% do micro-organismo, e está passando só 0,01% dele, esse 0,01%, ele está sendo diluído por todo o resto do ar que está sendo filtrado, né? Então, na verdade, a carga de contaminação biológica na qual poderia contaminar alguém que vai receber esse ar é muito baixa, porque você diluiu a quantidade de vírus de uma maneira absurda. Então, para a pessoa se contaminar, é quase impossível depois de um filtro EPA. Independente se ele é 99,99 ou se tem um 9 a mais depois da vírgula, é muito difícil que isso aconteça. E senador, eu queria acrescentar o seguinte, como você mesmo falou, 2 pontos. Não existe filtro 100% eficiente, porque senão seria um tampão, né? Não seria um filtro, não deixaria passar nada, na verdade. E outra coisa, ele é eficiente desde que o ar passe pelo filtro e atinja onde você quer, o ambiente que você quer que ele atinja. Desde que ele passe, desde que ele não tenha vazamentos, e existe um monte de desde. Exatamente. Então, quer dizer, o filtro funciona na condição em que ele é testado de laboratório, tá certo? E que a gente procura reproduzir isso nas instalações onde eles são aplicados. Mas, de novo, o ar que contém o vírus precisa passar no filtro. Isso não é algo garantido, como a gente mesmo falou. Se ele estiver em cima da mesa, ele não vai passar. Não vai. Mas com isso, a gente consegue concluir, então, que o sistema de filtragem, desde que bem dimensionado e bem executado, ele ajuda a evitar a proliferação das doenças e do coronavírus, que é o caso que a gente vem discutindo aqui, correto? Por diluição de ar, né? Isso. Por diluição de ar. E por retenção, do que a gente não quer no filtro. Então, eu vou aproveitar e aí já faço outra pergunta. Eu não sei se o Felipe vai colocar alguma coisa. Deixa eu só... Precisamos trocar mais os filtros? Peraí, antes de entrar nesse em relação assunto... a isso.
Antes de entrar nesse assunto, só para não fugir da sua outra pergunta. Os filtros finos filtram? Assim. Essa é a segunda pergunta aí que eu posso deixar para o Marco responder se ele Sim, quiser. mas numa porcentagem de eficiência muito menor do que um filtro EPA. Então, o que a gente chama de filtro MERV8, talvez para partícula do tamanho de um vírus, filtre 15, 20%. Talvez nem isso. Então, o que aconteceu é que algumas empresas com um pouco de marketing, alguns revendedores, nem as empresas, começaram a dizer, não, meu filtro para a tua casa eu tenho filtro anti-Covid. Que no fundo é o mesmo filtro de ar-condicionado simplesinho, que é uma manta, que sempre se vendeu, só que agora eles colocam que pega o vírus do Covid. Não vai reter o vírus numa quantidade que reduza a carga viral nesse fluxo de ar, de qualquer vírus, de qualquer bactéria. E 2, que não pode cobrar mais caro por esse filtro, porque é o mesmo filtro que tinha antes. Então, um pouco de propaganda enganosa, no sentido de troco por um filtro Covid, ou um filtro que tem alguma substância adicional, e coloca um adesivo, uma conversa de vendedor, para tentar passar esse filtro adiante com uma margem, aproveitando um pouco o pânico das pessoas. Estão dando uma interpretação um pouco diferente para conduzir a um outro caminho, né? Só um comentário que é importante é o seguinte, assim, é possível é recomendável num sistema que você já tem algum filtro de média, alta eficiência, não chega a ser EPA, botar um filtro de maior eficiência ainda? Se ele não for comprometer o seu fluxo de ar ou consumo energético, é possível, mas o benefício que você pode ganhar é limitado. Existe algum benefício, mas ele é limitado. E o seu sistema precisa permitir isso. Exatamente. Então, assim, é possível porque, principalmente no Brasil, se usam muitos filtros antiquados, né? Então, hoje já tem filtro mais moderno que filtra mais e consome menos. Mas a questão, assim, tem muita gente que aposta que um filtro fino filtra o vírus e tal, porque ele está apostando que essa carga de vírus, ela está aderida ao droplet, a alguma gotícula ou alguma bactéria que sim é maior do que o diâmetro de 0,1 micrômetro, etc. Então, assim, se você olhar por essa perspectiva, um filtro fino tem uma eficiência razoável para partículas de 1 micron para cima. Então, se esse vírus estiver aderido, estiver junto com alguma partícula desse tamanho, o filtro fino tem uma eficiência. Agora, é aquela história, você está assumindo que o vírus não está por si só no fluxo de ar, porque se ele estiver sozinho, ele vai passar por esse filtro fino. E dentro dos filtros finos também existem várias categorias. Então, existem os filtros finos de maior eficiência que reteriam um pouquinho mais. E aí, voltando à pergunta, devo trocar meu filtro por um filtro de maior eficiência dentro dos filtros finos? A pergunta é, se o ventilador que tem que vencer a resistência do filtro, ele vai trabalhar com duas coisas, pressão da rede e vazão. Se a pressão começa a subir muito, a vazão diminui. Então, se eu não tiver como compensar isso no meu sistema, então, eu coloco agora o pessoal falando, vou colocar filtro EPA na minha instalação. Se ele colocar um filtro EPA que tem uma pressão de trabalho inicial muito maior, ele vai perder vazão de ar, se ele não conseguir trabalhar o ventilador numa rotação maior para compensar isso. Até onde essa redução de vazão de ar, mas com uma eficiência maior, vai reduzir a porcentagem total de vírus no sistema de ar-condicionado, que a gente já sabe que para o Covid não é necessariamente o mecanismo de transmissão mais importante, como era na época do SARS. Então, é uma relação custo-benefício que, nesse momento, eu não consigo ver como muito viável trocar por filtros de maior eficiência, que vão induzir uma maior perda de carga no sistema, eu vou acabar perdendo vazão e vou perder renovação de ar, vou perder movimentação de ar. Exato. Vai prejudicar a diluição. Basicamente, assim, de nada adianta a gente aumentar a eficiência se diminuir a diluição. Exatamente. Então, acho que essa é a grande conclusão aí. Não adianta a gente ter filtros extremamente eficientes, que têm a capacidade de filtragem, se a gente diminuir a circulação do ar, a recirculação do ar em 50% ali naquele ambiente, que não vai
não vai diluir ali os vírus que porventura passem pelo sistema. E indo de encontro com a pergunta aí que o Gerson deixou, se vamos precisar trocar mais os filtros, eu acho que além de trocar, é entender os cuidados, né? Porque a partir do momento que a gente já sabe que o filtro ele tem a capacidade de retenção dessas partículas, e hoje nós não sabemos, né, qual que é a durabilidade dessas partículas no filtro ali, né? Eu queria que vocês dissertassem um pouco aí sobre essa questão da troca dos filtros e dos cuidados de como fazer isso. Falando ainda um pouquinho antes sobre a troca, o que está sendo recomendado quando possível para evitar contaminação, e aí especificamente em ambiente hospitalar, onde você sabe que tem alguém contaminado lá dentro, é aumentar dentro do possível a quantidade de ar externo do sistema. Trazer o máximo possível para que você tenha mais ar fresco e não contaminado do que ar potencialmente contaminado recirculando. E, obviamente, que isso vai diminuir a vida útil dos filtros que estão no sistema, porque o ar de fora, aí falando de partícula e não de vírus, tem a tendência de ser mais contaminado. Nem sempre acontece, mas é mais contaminado de pó, vamos dizer assim, né, de material particulado e não de partícula viável, né. Enfim, então isso pode sim mudar um pouco a rotina de troca, fazer com que você tenha que trocar mais filtros se você estiver trabalhando com uma carga de ar externo maior a partir dessa nova regulagem. Com relação à troca do filtro em si, né, principalmente quando você tem um ar que retorna e eventualmente tem alguém contaminado lá, afinal de contas nós não sabemos quem está contaminado, né, porque é bem assintomática a doença, alguns cuidados de sempre devem ser reforçados, né. Inicialmente a gente sempre fala que o filtro o material do filtro de modo geral é inerte, mas você nunca sabe o que ele filtrou, né, o que está aderido ao meio filtrante. Agora, mais ainda, se você estiver falando de um filtro EPA, que você sabe que filtra um vírus, que filtra um micro-organismo, e a gente sabe que esse micro-organismo fica ativo por um tempo relativamente maior do que o normal, que a gente está acostumado, a manipulação desse filtro, o descarte desse filtro, cuidado para você remover o filtro do equipamento e transitar com esse filtro de um lado para outro, deve ser muito, muito maior, principalmente em sistemas de exaustão, de isolamento, onde você sabe que tem uma carga viral retida ali. Então, o ideal é que, assim, quando possível, seja um sistema bag in, bag out, que a gente fala, que aí o operador não tem contato nenhum com a parte contaminada do filtro, o filtro sai já dentro de um saco plástico, mas quando não é possível, que todas as precauções sejam tomadas em relação ao descarte, ao filtro imediatamente ser sacado e lacrado. Muitas vezes incinerado. Exatamente. Para que ninguém circule com filtro potencialmente contaminado embaixo do braço até jogar no lixo, vamos dizer assim. Eu acho que isso é fundamental. O que a Reva, a ASHRAE e a própria OMS recomendam hoje, trate o filtro como um material contaminado biologicamente. Então, do mesmo modo que se trata uma seringa, uma agulha de injeção, que tem um tratamento de biossegurança, de manipulação um pouco mais criteriosa, tem que ser usada para o filtro. Então, o uso de luvas, o uso de máscara, o óculos de proteção. O filtro, a gente não sabe, no dia a dia a gente já não sabe o que tem no filtro. Hoje, com a crise do Covid nos hospitais, a gente já sabe que tem o vírus do Covid, muito provavelmente também. Então, como o senador falou, reforçando o uso dos equipamentos de proteção individual, que já eram recomendados antes para troca de filtros, mas as pessoas esquecem, porque estão acostumadas, só poeira. Não, não é só poeira, tem material biológico nesses filtros, dependendo da instalação. No hospital, definitivamente tem material biológico no filtro. Então, o uso dos EPPs. E a recomendação hoje da Reva, da OMS, é trate o filtro como se fosse um material biocontaminado. Ensacar, lacrar e destinação adequada. A última coisa também é que se é um sistema de isolamento e é conhecido isso, dentro do possível você pode ter algum sistema de sanitização, como o VHP, alguma coisa assim,
para que você assegure ainda mais que, por exemplo, não ficou material no ventilador, na pá do ventilador ou em outros componentes do sistema, e que daqui a algum tempo a pessoa não tem essa disponibilidade de ter um saco, coisa assim, para tirar. E, então, assim, quando possível, é importante tentar ter um sistema de sanitização. Só para reforçar um pouquinho, porque o senador falou de ar externo, ar de retorno, nem todo o nosso público conhece a terminologia de sistemas de ar-condicionado. Pensando num ar-condicionado de um hospital, de um edifício comercial, a gente tem um ambiente que a gente está climatizando, a gente injeta o ar tratado nesse ambiente, a gente faz uma extração do ar, volta para uma casa de máquinas, mas nessa casa de máquinas a gente tem o que a gente chama de ar de renovação, uma porcentagem de ar limpo, ou seja, ar não viciado do ambiente que a gente traz de fora. Em grandes capitais ele pode estar um pouco contaminado pelo que tem fora, como São Paulo, nos dias mais poluídos, mas de qualquer modo, esse é o ar de renovação, é o ar que a gente traz de fora do ambiente para dentro do ambiente, que passa pela unidade de tratamento de ar. Quando o senador comentou que vai sujar mais o filtro, se a gente começa a aumentar muito esse ar de renovação, que é o ar de fora, ele vem com muito mais material particulado de dimensões maiores e satura os filtros mais rápido. Então, só para... Não, eu acho importante, e assim, como foi falado no exemplo que eu dei de casa, né, algumas recomendações são para que você diminua esse ar de retorno e você trabalhe mais com ar de fora. E aí o que isso faz? É mais ou menos a mesma coisa que eu falei para fazer na sua casa, abrir a janela, né? Pegar o ar de fora e jogar para dentro e diluir mais o que está lá dentro potencialmente contaminado. Então, aumentar o consumo de energia. Algumas, inclusive a própria Europa está sugerindo fazer bastante disso e nesse momento, por esse período, sacrificar um pouco o consumo de energia, desde que o sistema suporte fazer isso. Eu acho que é só um parênteses, né? Eu acho que assim, tudo que nós estamos conversando e comentando, também é bom destacar que nada disso está sendo inventado agora, né? Eu acho que todas essas normas, se vocês tiverem alguma informação diferente disso, mas as normas já existem, né? As recomendações já existiam há muito tempo. O que está acontecendo é que agora tem uma lupa muito grande nos sistemas de ar, né? E nos fluxos de ar, mas o que nós estamos falando aqui não é nenhuma novidade, o mercado já conhece, né? Todo projetista, todo instalador, ele sabe como isso deveria ser feito, né? E basicamente hoje aumentou muito a cobrança do que deveria estar sendo feito corretamente, né? Sem dúvida. Não estamos inventando a roda, né? Estamos aqui sugerindo fazer o feijão com arroz de forma bem feita, né? Fazer realmente o básico nas instalações. Felipe, você fez um parênteses, eu queria fazer um também. Quando eu vi o Marco fazer a apresentação anterior e voltar sobre a questão de circulação de ar, vocês falaram muito do micro e da micra, e não sei se isso também é conhecido para todo mundo, o tamanho de partículas que vocês se referiram quando falaram de 0,3 ou 0,5. Na verdade, a gente está falando aí, quando a gente fala em micra, a gente está falando da milionésima parte do metro, certo? Então, a gente vai ter o nosso milímetro aí dividido em 1000, né? Então, estamos falando de partículas realmente muito pequenas. Partículas que realmente não são visíveis de forma nenhuma ao olho nu. Exatamente. Tá? Então, quando as referências que foram dadas em relação aos filtros, estamos falando dessa ordem de grandeza das partículas. Existem alguns filtros aí que têm um apelo aí dos fabricantes de que são filtros bactericidas. Como é que eles funcionam? Eles devem ser aplicados nesse momento? Tem eficiência aí no caso do coronavírus? Eu sei que o vírus, estamos falando de vírus, não estamos falando de bactérias, mas eu acho que vale a explicação para todos. Bom, falo eu ou fala você, Marco? Não, eu começo e o senador complementa.
O que eles chamam de filtros bactericidas, eles têm nas fibras algumas substâncias bactericidas com a ideia, com a intenção de matar micro-organismos. O que acontece? A ideia é que não ocorra uma proliferação dos micro-organismos no filtro. Esse é o principal argumento desses filtros. Para que uma substância bactericida mate um filtro que está no fluxo de um vírus, uma bactéria, um fungo que está no fluxo de ar, é necessário que tenha um tempo de exposição, uma carga de bactericida elevada. Então, o principal argumento é não deixar crescer micro-organismos no filtro dentro da casa de máquinas. Não necessariamente ele vai matar o vírus que está passando pelo fluxo de ar. Senadores, se quiser complementar. Não, é exatamente o que ele falou. Isso é muito importante dizer, porque muita gente faz essa confusão, né? Na verdade, se você, por exemplo, tem um filtro que tem de eficiência baixíssima e põe um agente bactericida no filtro, mesmo a bactéria, ela vai passar. A que ficar retida no filtro é que não vai crescer, não vai se proliferar. E aí, consequentemente, ela vai acabar morrendo. Então, assim, é importante ter essa ciência, que isso é fundamental. Há controvérsia se vale a pena colocar um agente bactericida no meio filtrante. Muitas vezes é positivo, mas aí você tem que ter todo um meio ambiente ali propício a crescer muita bactéria no filtro, porque muitas vezes isso assim, você é obrigado a trocar o filtro antes de você ter uma colônia muito grande no próprio elemento filtrante, então nem sempre vale a pena. E aí também tem um último comentário que assim, é mais ou menos como aquilo que a gente fala do antibiótico, né? Quanto mais a gente usa, mais os bichinhos ficam treinados, né? Então, assim, tem gente que é contra por conta disso, mas o que é importante dizer, se é a favor, independente se é a favor ou contra, é que ele não vai eliminar o micro-organismo que passa pelo fluxo do ar. Ele vai evitar a proliferação daquele que está retido no próprio filtro. E a relação custo-benefício para esse tipo de coisa, eu sempre digo, tem que ter um biólogo envolvido, alguém responsável pela instalação para fazer a análise. Eu acho que em engenharia principalmente, tudo é uma análise de custo-benefício, quanto eu ganho com isso, quanto eu evito com isso. A gente sabe que muitas casas de máquina de ar-condicionado nos países em desenvolvimento, principalmente, não têm o carinho necessário. Então, por vezes, se adota isso, já que não vou fazer manutenção, e põe também, não só no filtro, mas a gente ouve muito falar em géis especiais que colocam na bandeja de condensação da serpentina para evitar crescimento de micro-organismos. Então, vai mais ou menos nessa mesma linha. Eu quero evitar, nesse caso, que cresça um micro-organismo no meu meio filtrante dentro da casa de máquinas. Mas disso para falar que vai matar a bactéria, o fungo, o vírus que está passando pelo fluxo de ar, não. Eu queria olhar um pouquinho, né? Dar um zoom na instalação. A gente falou muito do filtro, é claro, falamos dos fatores aí que envolvem uma instalação, mas queria enxergar também um pouquinho a instalação, né? Hoje, e vocês já explicaram, o senador deu exemplos aí do que fazer em casa, mas hoje a principal recomendação de instituições aí, entidades como a Reva, na Europa, a Brava, no Brasil, o próprio Senai, eu tive lendo um documento outro dia, a principal recomendação aí é o aumento da quantidade de ar externo. Eu acho que até para fixar isso daqui, vale a gente, de novo, reforçar esse item, né? Eu acho que vocês colocarem um pouco mais dessa questão aí do aumentar, porque ela aumentar o ar externo, porque ela é hoje, efetivamente, a maior recomendação e tida como a recomendação mais eficaz. Eu só gostaria de ressaltar que, independente de todas as recomendações que são feitas, é fundamental que haja uma avaliação do impacto disso. Então, assim, no caso do aumento do ar e da carga de ar externo e tal, tem que ser avaliado do ponto de vista
da temperatura e umidade que vai para o ambiente, isso sem dúvida nenhuma, né? Porque o sistema, de modo geral, não foi projetado para trabalhar com uma quantidade de ar externo aumentada ou muito grande. Agora, a segunda questão é qual o impacto disso dentro do balanceamento de fluxo de ar de um ambiente para outro, né? Então, eu aumento o ar externo, eu estou insuflando mais ar num determinado ambiente, aí eu estou falando de ambiente comercial ou até de hospital, e num ambiente onde tem uma pessoa potencialmente contaminada, e esse ar vai sair pela fuga, né, ou infiltrações que o Marco colocou no desenho, e vai um ar contaminado, quer dizer, o ar veio de fora, passou por uma pessoa que está contaminada e vai sair pelas frestas e vai contaminar quem está passando no corredor, por exemplo. Então, é sempre importante entender para onde vai esse ar adicional que você está usando para varrer o sistema, é positivo isso, mas para onde ele vai sair. Então, é muito comum na Europa você ter um ventilador de exaustão, né, um sistema de exaustão para esse ar. Independente. No Brasil, nem sempre se tem isso. Então, o ar vai sair por onde ele puder. E aí, dependendo da situação, você vai criar uma possível contaminação descontrolada, porque você não sabe por onde esse ar passou e para onde ele foi. Então, é muito importante sempre avaliar esse tipo de ação em vários aspectos. O aspecto energético, o aspecto termohigrômetro e também o de contaminação. Isso é fundamental. Se o Marco quiser acrescentar. Voltando um pouquinho no gráfico, no desenho aqui, se eu reduzir o que volta de ar, vamos imaginar que seja uma unidade de tratamento de ar das mais simples, que tem um ventilador que faz o insuflamento e o retorno, eu falo, eu vou trabalhar com 100% de ar exterior, que é o que algumas pessoas andam perguntando se é possível fazer. Teoricamente, sim, eles abrem o damper de ar de renovação, fecham esse damper de retorno, mas esse ar que saía por aqui e voltava para a casa de máquinas tem que sair por algum lugar. E aí, voltando ao que o senador falou, ele vai procurar uma porta, ele vai procurar uma janela, ele vai procurar algum jeito de sair dentro desse edifício. E isso vai desbalancear todo o sistema. Então, eu já não sei para onde está indo o fluxo de ar, para onde estão indo os micro-organismos, as bactérias. Isso não é recomendado. O que tem de fechar o retorno definitivamente. Se o retorno tem um ventilador independente, como nas instalações vamos dizer, maior nível técnico, eu poderia deixar 100% de ar de insuflamento com renovação de ar e continuo tendo a saída de ar por uma outra máquina e mantenho o balanceamento de ar. Mas isso não é o mais comum hoje nas instalações que a gente encontra no Brasil. Então, o que se pode fazer é que alguns edifícios mais modernos, com essa configuração simples, tem o que se chama de controle de CO2 para a qualidade do ar interior, e aí tem uma comporta de ar exterior e de retorno, ele consegue fazer um balanceamento. Nesses sistemas, o que se está recomendando agora, durante a crise do Covid, trabalhe com o ajuste a 100% de ar de renovação, o máximo de ar de renovação que o teu sistema permite. Não que você vá fechar o retorno e acabar com o teu retorno. Então, você vai aumentar o máximo possível que o teu sistema já permite, já tinha previsto em projeto, esse ar de renovação. E aí você deixa esse set point fixo. Eles estão recomendando 400 ppm, né? De CO2. Se possível, você regular o sistema por 400 ppm. Quer dizer, ele vai trabalhar praticamente sempre acima de... A não ser que não tenha ninguém lá dentro, né? Mas também o ar externo já normalmente é acima de 400. Então, vai trabalhar aberto. E o outro problema é que se o ar externo estiver muito quente, a tua máquina vai trabalhar mais para esfriar esse ar. E aí entra o consumo de energia. E às vezes o sistema não está projetado para essa temperatura mais elevada. Eu diria, mas provavelmente não estará, né? Exato. Vai chegar num limite que você não vai conseguir esfriar o ar para conseguir o que são as temperaturas de conforto. Aí começa de novo a relação custo-benefício. Só tomar muito cuidado. Não é possível nos sistemas mais simples de tratamento de ar, que tem um ventilador de insuflamento e retorno, fechar o retorno e trabalhar só com ar de exterior. É muito complicado. Você já precisa de um sistema com 2 ventiladores ou uma máquina que tenha comportas de controle de fluxo, que faz a descarga para a atmosfera, que
que são instalações de maior nível tecnológico, que não é o mais comum hoje nos nossos postos de saúde, nos hospitais pequenos. Tem sistemas clássicos de filtragem, de tratamento de ar, que é uma máquina com uma serpentina, passa o ar, esfria o ar, e sim tem um volume muito grande de retorno. Eu acho que, eu não sei, Gerson, se você já está a esse ponto, mas acho que aproveitando esse gancho, que foi muito claro de retorno e que não se pode fechar o retorno 100%, acho que já podia falar um pouco sobre os ambientes hospitalares. O Marco, até no final aí da explicação dele, ele falou um pouco sobre isso, mas os ambientes hospitalares eu acho que é a grande preocupação no momento, né? Pelo menos a gente tem visto aí grandes mobilizações de criação de leitos, mundo afora, e uma série Adaptações e instalações não preparadas. Exatamente, é exatamente por isso que eu estou comentando. E é uma grande preocupação porque o local que é certo que há contaminados é no ambiente hospitalar, né? Eu queria que vocês falassem um pouco de recomendações, do que seria o correto, o que é possível de adaptar, como adaptar, porque eu acredito que seja a grande preocupação do momento aí. Eu posso dizer assim que daria para separar isso basicamente em três setores, três segmentos. Um é novos leitos que estão sendo construídos, hospitais que estão sendo ampliados, situações emergenciais, mas que estão partindo do zero, e aí você consegue, apesar de não ser uma instalação extremamente robusta do ponto de vista de biocontenção, até porque muitas delas vão ser provisórias, enfim. Então, a gente sabe que uma instalação robusta ela custa caro e ela realmente tem diversos aspectos a serem levantados. Então, para esse tipo de situação que é execução de coisa nova, projeto e tal, é possível tomar cuidado, principalmente com essa questão de exaustão, do sistema com filtragem nessa exaustão, do sistema que pode ser preparado para troca segura, que é o bag in, bag out, que nós estávamos falando, enfim, que aí você consegue eventualmente criar uma anticâmara, que é fundamental, porque se você tem um sistema de pressão negativa, que está puxando o ar de fora para dentro, onde você tem a pessoa contaminada, quando a pessoa abre a porta há um desbalanceamento, então por isso é importante ter anticâmara. Enfim, nesse tipo de situação é uma solução, assim, existem soluções relativamente fáceis de serem aplicadas, né? A questão é a emergência, é prazo, enfim. Agora, a situação de adaptação ela é muito mais complicada. Existe uma procura, assim, bastante alta por novos leitos, né? A necessidade, né? Assim, é uma necessidade fundamentada, na verdade, você tem pacientes em UTI que são realmente aqueles que estão muito ruins, né, porque nós não temos leito de UTI suficiente, mas a gente tem pacientes que estão em situação que não é uma situação também muito positiva. E eles vão ficar onde, né? Eles vão ficar num quarto comum, sabendo que ele está contaminado, mas ele não está num nível crítico para ser entubado, ou estar numa UTI, coisas semelhantes, ou nem tem lugar lá. Então está existindo uma situação muito de tentar adaptar ambientes, quartos, lá fora do Brasil tentam adaptar centro cirúrgico e coisas assim. Então, eu acho que sobre esse aspecto é fundamental tomar alguns cuidados, né? De novo, não é o caso de você sair assim, bota um equipamento com filtro EPA ali dentro e resolveu. Não, Recirculando o ar, né? a gente veio falando aqui muito de regime de fluxo, de exaustão, da onde que o ar tem que vir, para onde ele tem que ir. Então, assim,
é fundamental que alguns cuidados sejam tomados. Se possível, existem, no Brasil não é muito comum, mas anticâmaras portáteis ou provisórias para você adaptar nesse quarto, que é fundamental ter uma anticâmara, porque no final das contas nós estamos tentando preservar quem? Os profissionais de saúde. Porque a pessoa que está ali dentro já está contaminada, né? Então, Ou um eventual doente, ou uma eventual pessoa que interna. Exatamente, que tá com uma outra doença no mesmo local, apesar de que, quando possível, está todo mundo evitando o hospital hoje em dia, né? Mas casos mais graves. Casos mais graves pode ser um complicador, né? Então, é fundamental que tenham-se cuidados em relação aos equipamentos, às soluções que serão dadas. Não sei se o Marco quer entrar em algumas delas que foram sugeridas. Hoje eu diria que o principal é tentar isolar o paciente com Covid dos demais pacientes do hospital. Em alguns casos aqui, por exemplo, em Nova York, eu sei que tem hoje um hospital que está dedicado 100% a Covid, ou seja, já não recebe mais pacientes com outras ocorrências. Por quê? Porque já sabe, vai ter circulando Covid nas superfícies, no chão, por partículas no ar, na própria roupa de proteção dos médicos. Imaginem que o paciente está tossindo, porque a respiração fica muito alterada, então ele está todo o tempo expelindo essas partículas. Isso vai na roupa dos médicos, e os médicos caminhando de um lado para o outro, porque essa altura também já não troca mais avental de um ambiente para o outro. Então, todo mundo contaminado com a mesma enfermidade junto, você já reduz esse risco de levar de um lado para o outro. Então, a primeira coisa seria segmentar as áreas do hospital. Uma coisa que eu vinha pensando é se você tem um hospital com vários níveis e com várias unidades de tratamento de ar, ou seja, o sistema de ar-condicionado por setores, tentar identificar quais setores são para cada unidade de tratamento de ar e eleger uma área para ser a área, vamos dizer, tratar de Covid. E aí você já reduz um pouco esse risco de ir de um ambiente para outro. Lembrando que a gente ainda não tem documentado que o sistema de ar-condicionado contribui para a proliferação do Covid. Mas já assumindo o pior caso, que pode ser, como foi com a SARS, que o sistema de ar-condicionado contribua. Então, uma coisa é segmentação. O uso de salas de cirurgia, ele é um pouquinho complexo. Numa emergência, sim. Eu acho que a relação custo-benefício é óbvia. Eu quero salvar o paciente. Então, eu vou transformar a sala de cirurgia em ambiente de tratamento do paciente crítico. Eu tenho respirador, eu tenho fonte de oxigênio. O problema das salas de cirurgia é que a maior parte delas trabalha com pressão positiva, ou seja, eu insuflo mais ar do que eu extraio. E o fluxo de ar sai pelas portas, porque eu não quero normalmente que entre um contaminante na sala de cirurgia. Nesse caso, definitivamente, a gente tem que fazer uma anticâmara provisional. Usa plástico, faz alguma coisa para construir essa anticâmara. O que tem sido recomendado aqui aí é o caso dos sistemas de extração com filtro EPA portáteis, para filtrar o ar da anticâmara, não é o ar de dentro da sala de cirurgia, é só da anticâmara, que tem uma carga viral também mais baixa. E aí eu evito que esse ar saia direto da sala de cirurgia, vá para o corredor contaminado. Ele passa pela anticâmara, entra nesse filtro de uma unidade portátil, que tem filtros EPA e é filtrado, reduzindo a carga. Mas é caso extremo, mas que está sendo aplicado. O que a gente tem visto em relação, assim, não é nem o caso do paciente que está muito crítico, né? É o paciente que está contaminado, sabe-se, mas que ele ainda não chegou a estar precisando de respirador, ou está entubado, ou coisa semelhante. Então, assim, é muito comum a procura por adaptação de um quarto normal, vamos dizer assim, ou mais normal possível, para algum quarto de isolamento. Então, nessa situação, quer dizer, a primeira coisa é tentar, de alguma maneira, transformar o fluxo de ar desse quarto em negativo. Como se pode fazer isso, né? Você tinha uma figurinha mostrando um sistema de exaustão. Vou tentar compartilhar aqui, ainda bem que você lembrou. Eu acho que essa figura... Deixa eu compartilhar. Essa figura mostra um ambiente que não é um ambiente, vamos dizer assim, de isolamento, no qual foi adaptada alguma coisa para transformar esse sistema num sistema de pressão negativa. Então, o que se faz aqui? A primeira coisa, uma sugestão é
fechar o retorno do ar-condicionado padrão, para que o ar não volte para o sistema. Então, você está trabalhando ali mais com aquela situação do ar externo, como a gente tinha comentado. E instalar um equipamento internamente com um filtro EPA, que vai ter uma vazão de ar maior do que o que está entrando pelo sistema de ar-condicionado tradicional. Então, a diferença entre essa vazão de exaustão e a vazão de suflamento, ela vai entrar por baixo da porta e por todas as frestas que dão acesso ao corredor. Quer dizer, uma pessoa contaminada aqui, na verdade, a contaminação dela não vai sair para quem está vindo do corredor. E aí, nesse caso, ele está sugerindo jogar o ar filtrado pela janela, que é uma adaptação possível. Quando não é possível a janela, eles recomendam, obviamente, sempre com avaliação de risco, etc., mandar esse ar filtrado para o retorno do ar-condicionado, no qual você vai já estar mandando um ar que não coloca o sistema em risco, como se você estivesse trabalhando com retorno normal. O que é fundamental aqui é que, independente da situação que vai ser feita, você ter aqui um controle de pressão, uma medição de pressão entre um ambiente e outro, para atestar que esse ambiente está negativo. E, além disso, é fundamental que você coloque esse aparelho o mais próximo possível do paciente, para que tudo que ele esteja exalando aqui seja capturado e filtrado. Se você coloca esse aparelho, por exemplo, próximo da porta e longe do paciente, essa região aqui, ela provavelmente vai manter um nível de contaminação alto, porque não se sabe qual é a efetividade de limpeza do ar em todos os pontos. Você pode ter um ponto de estagnação, e aí se o médico chegar lá, ele pode ser contaminado. Então é fundamental que os equipamentos estejam próximos ao paciente para puxar todo o ar contaminado que ele está gerando. No caso aqui, também vale a pena mencionar que se, ao invés daqui fosse um corredor, de ser um corredor, fosse uma anticâmara, essa anticâmara seria importante para quê? Se você abre, por exemplo, essa porta, o diferencial de pressão cai muito se você não tem uma anticâmara. E você pode eventualmente ter um fluxo reverso. Então, é recomendado a criação de anticâmaras, por menor que seja, etc., porque você não tem a abertura 100% do ar externo, do lado contaminado com o corredor aqui. Então, essa é uma solução que está se aplicando lá. Eu tenho algumas ressalvas, uma delas fundamental é como assegurar que esse filtro EPA não está vazando. A gente sabe que o filtro em si filtra, mas a montagem dele, se ele estiver mal montado, ele vaza. Então você precisa poder testar esse sistema para garantir que o filtro não está vazando. A gente sabe que é muito comum o filtro vazar. E mais uma vez, não significa... É comum o filtro vazar pela instalação. Exatamente. Não pelo filtro propriamente. Exatamente. Pelos danos no momento de instalar, ou não coloca... Porque ele é uma peça Exato. delicada, precisa saber manusear. Ele é uma peça bastante frágil e, assim, é fundamental que aquilo que a gente fala, a eficiência do sistema de filtragem não é a eficiência do filtro, é a eficiência do filtro mais a forma que ele foi montado. Então, se ele tiver vazamento, o ar não está passando pelo filtro. E aí você tem uma falsa sensação de segurança. Você imagina que está colocando um dispositivo que é seguro e ele não é. Então, é fundamental poder testar isso de alguma maneira, ou ter um protocolo para que esse equipamento seja, vamos falar assim, validado, e ainda mais se ele for um equipamento com roda. Porque o filtro é muito sensível, se você movimenta ele daqui para lá, de lá para cá, pode ser que ele perca a estanqueidade que a gente fala, e aí pode vazar. Nós estamos falando em partículas de milésimos de milímetro, né? Então, realmente... E, de novo, né, sem inventar roda, esses testes que o senador está comentando em instalações críticas são comuns, né? Sim. Existe o teste, especificamente nesse equipamento tem uma situação aí mais difícil, mas são testes aplicados em instalações críticas. Exatamente, existem normas para isso, inclusive. Senador, e você... Desculpa, Marco, quer continuar? Por favor, Felipe. Não, porque eu acredito que o senador também tem uma imagem de uma instalação
ideal aí de um leito de isolamento? Na Uma verdade, perspectiva. na verdade, isso aí não é uma instalação ideal, né? Porque a instalação de leite de isolamento ela é muito mais complexa, mas aqui é uma instalação, vamos falar, adaptada, vamos dizer assim, dentro do possível, onde a gente tem essa anticâmara entre essas duas portas. Você tem um sistema de ar aqui positivo, na verdade. Então, assim, a anticâmara é positiva em relação aos dois ambientes, então a contaminação do paciente não passa, isso aqui vira uma bolha de ar, vamos dizer assim, então não permite que ela saia para o corredor. E você tem um sistema de extração aqui para garantir que a quantidade que esse ambiente fique negativo em relação a todos os outros lugares. Porque não adianta assim, não é muito comum, mas é possível. Se esse ambiente ele não está tão negativo, pode ser que se tiver uma fissura, uma janela, a contaminação vai para a sala do lado, não necessariamente vai pela porta, né? Então, pode ir até pelo forro, isso é importante. Se o forro não é um forro estanque, vamos falar assim, ele pode contaminar de um ambiente para o outro pelo forro, né? Você tem contaminação cruzada. Por isso que, nesse sentido, isso aqui tem que ser muito negativo, para que jamais o ar contaminado saia para cá. E se tem a anticâmara, é mais seguro ainda, porque aí a anticâmara pressuriza isso, além do ar não sair para cá, você ainda garante que o ar de quem está entrando aqui não é o ar contaminado de que veio desse lado. Nunca deixando de mencionar, né, o que a gente vem mencionando desde o início, que nós estamos falando única e exclusivamente do sistema de ar e de filtragem, né? Até agora, o que se sabe é que um dos meios mais comuns de contaminação são superfícies, Sim. né? Então, tem a vestimenta do médico pode estar contaminada, né? Eu acho que assim, a gente está tomando muito cuidado em mencionar isso para evitar o que nós também já mencionamos, que é, se eu instalar um sistema de ar com filtragem EPA, eu estou livre da contaminação, né? Não é isso. Você pode estar ajudando a controlar essa contaminação, mas os veículos de transmissão ainda permanecem e os cuidados individuais têm que ser muito rigorosos, né? Exatamente. Só reforçando do modelo anterior do sistema portátil de extração, como ele tem rodinha, a gente sabe que ele vai ser movido de um lado para o outro. Então, né, além do filtro, e a gente lembrando que a maior parte da contaminação ainda acontece por contato com superfície, é a limpeza desse equipamento portátil quando ele é levado de um ambiente para o outro. Então, antes de sair desse ambiente, tem que limpar, tem que usar os produtos adequados. Os hospitais têm os protocolos de higienização de equipamento, isso tem que ser aplicado. Não se pode sair com esse equipamento de um lado para o outro. Da mesma maneira que eles vão limpar um respirador, quando vão levar de um paciente para o outro, esses equipamentos portáteis de purificação que são usados nesses casos emergenciais também têm que ser desinfetados de um ambiente para o outro. Sim, sem dúvida. Boa Pessoal, lembrança. Eu sei que o vídeo acabou ficando um pouco mais longo do que a gente estava imaginando aí inicialmente, quando a gente se dispôs a conversar. Depois a gente pode ver como é que a gente faz, eventualmente até dividir o vídeo. Mas eu não queria terminar e eu queria sair do hospital e ir para o banheiro. Para o banheiro em geral, não o banheiro hospitalar, mas sim qualquer banheiro, principalmente de uso público, né? E porque até pelo que a gente vê dos europeus hoje, da experiência com SARS, existe um outro canal que foi mostrado, um outro caminho de contaminação que foi mostrado pelo Marco, que é o fecal oral, ou seja, resumindo, o cidadão vai no banheiro, ele dá a descarga, se ele tiver contaminação pelo vírus, o vírus vai ficar em suspensão no ar do banheiro. Então, quer dizer, o banheiro passa a ser super importante também
e requer cuidados especiais, né? Então, eu queria que vocês procurassem aí falar um pouquinho rapidamente sobre a questão banheiro aí também, né? Os banheiros normalmente já trabalham com, vamos dizer, pressão negativa em relação aos ambientes, porque a gente não quer que os odores ruins saiam do banheiro e entrem, por exemplo, num shopping center, num edifício de escritórios. Então, os banheiros têm, nas instalações maiores, um sistema de extração dedicado, e que leva isso para o ambiente externo. Então, eles trazem o ar pelas portas. Normalmente, vocês veem nas portas dos banheiros uma grelha que puxa o ar do ambiente exterior para dentro do banheiro e vai para a estação. Hoje, o que se recomenda é que esse sistema fique acionado 24 horas por dia, 7 dias por semana, que não se desligue mais a extração do banheiro. Eu diria, hoje, nos banheiros, a primeira coisa que a gente pode fazer vinculado ao sistema de ar é manter a extração ativada 24 horas por dia. E depois, limpeza, limpeza, limpeza. Eu diria que tem que aumentar a limpeza dos banheiros. Isso é importante que o Marco mencionou, porque com a necessidade aí de redução de consumo de energia, tem uma série de sensores de presença que são aplicados, né? A pessoa entrou no banheiro aí, o exaustor funciona, coisa assim. Então, é fundamental que isso seja mantido o máximo possível em operação, né? E como o Marco falou, assim, existe uma classificação do ar que a gente fala, e o ar do banheiro é um ar que a gente chama de ar sujo, grau 3, que se fala, acho que se não me engano, na ASHRAE. Então, é um ar que a gente fala é um ar de rejeito. Só que, assim, muitas vezes, por redução de consumo de energia também, os sistemas são dimensionados com o mínimo possível de extração do banheiro. Porque, em teoria, você está tirando um ar tratado, vamos dizer assim, já condicionado e está jogando fora, né? Como se fosse um sistema de exaustão comum. Mas é fundamental não se preocupar agora com consumo de energia ou balanceamento, etc., e trabalhar o máximo possível pela segurança das pessoas. Bom, eu acho que a gente quase cumpriu os objetivos aí, porque ainda faltam muitas perguntas aí para ser respondida, mas o nosso tempo completamente estourou. Eu não sei se cada um de vocês tem um último comentário aí a fazer, quiser fazer alguma colocação ou reforçar alguma coisa, para a gente tentar encerrar, né? Felipe? Então, da minha parte, eu acho que foi bem esclarecedor. A gente tentou trazer para um nível um pouco menos específico e técnico. Então, da minha parte, tá ok. E reforçar o que a gente tem falado, que os órgãos têm recomendado, que é reduzir ao máximo o contato e tomar todos os cuidados possíveis aí de limpeza e higienização individual, que já é um grande passo aí para a contenção da contaminação. Marco, alguma coisa? Só reforçando que a maior parte das coisas que a gente comentou hoje, dia 7 de abril, para deixar mais uma vez claro o dia que a gente está discutindo, é com conhecimento que a gente tem do Covid até o momento. Quase tudo tem norma, ou seja, a gente não está reinventando a roda, e tanto a ASHA quanto a Reva têm disponibilizado boletins com recomendações do que fazer com as instalações de ar-condicionado. Acho que vale a pena quem opera um sistema de ar-condicionado acompanhar os sites dessas duas instituições e também do Senai, que disponibilizou um documento com tradução e adaptação, principalmente da Reva, com o que eles recomendam para manter bem uma instalação de ar-condicionado nessa situação. E agora fazer como a gente está fazendo, um bate-papo entre amigos, mas por distância socialmente recomendada. Então, seguir mantendo o distanciamento social e evitar ao máximo ser mais um agente propagador desse vírus através de aperto de mão, indo em festa, que ainda tem muita gente insistindo nessa linha de
de não seguir as recomendações da OMS, a recomendação da maior parte dos governos. Vamos seguir fazendo distanciamento social, higiene e seguramente daqui a uns meses a gente vai estar tomando cerveja junto e se abraçando de novo, que é uma coisa que ele não pode fazer agora. Tomara. Eu queria só dizer que eu tenho muita preocupação sobre o momento que a gente vive, principalmente na questão de informação. Eu acho que a gente aqui está todo mundo fazendo essa conversa com pessoa física, ninguém aqui está falando pela sua empresa, então até porque não temos autorização para fazê-lo e não é o objetivo. E é fundamental, e eu acho que a gente tem seguido essa linha, e aí falando das próprias empresas, é fundamental esclarecer os clientes, os possíveis consumidores, usuários, do impacto e de até onde as soluções disponíveis aí, no caso de filtro, de sistema de purificação de ar, etc., são capazes de ir. É fundamental que tenhamos responsabilidade nesse momento. Quer dizer, toda tecnologia tem sua limitação, e essa limitação deve ser esclarecida ao cliente, não existe solução mágica, e isso é fundamental. Que tenhamos responsabilidade nas soluções ofertadas, para que o cliente tenha o conhecimento mais profundo daquilo que ele está escolhendo. Porque o pior do que não ter uma solução que minimize o risco é ter uma solução com falsa sensação de segurança. E isso não se deve fazer numa situação como essa. Então, essa é a minha mensagem final. Acho que entre nós isso é muito claro, mas é fundamental, até falando para o usuário, para quem tem dúvida, buscar sempre se informar e ver que não existe solução mágica para um problema complexo. Principalmente porque as grandes potências do mundo, se assim houvesse, elas já teriam solucionado o problema. Senatori e Felipe e Marco, o que eu queria falar aqui para finalizar foi que realmente a gente tem recebido muito mais perguntas do que eu acho que a gente conseguiu abordar aqui, e eu também não sei se a gente conseguiu ser claro o suficiente na nossa abordagem. Então, eu queria colocar depois no final do vídeo, a gente deixar o nosso e-mail à disposição para se houver novas perguntas para que a gente responda, né? E também procurar uma forma de responder as perguntas que não foram respondidas ainda. Eu não sei como a gente pode fazer, eu faço por escrito ou novo vídeo. E lembrando também que tudo do Covid é novidade, então cada dia sai novos estudos e novas conclusões, então quer dizer, a gente também pode voltar com novidades aí, certo? Ou seja, adaptar o que a gente falou ou trazer alguma coisa nova aí para o grupo e para quem está interessado, certo? Tá bom? Obrigado aí a todos. Valeu aí pela colaboração de todos aí, tá bom? Obrigado, tchau. Obrigado. Obrigado. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.